Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Jacareí e a Comissão de Estudos, instituída pela Portaria número 20/2018, tem a honra de fazer a terceira audiência pública para apresentação e discussão do projeto de revisão do Brasão de Armas do município de Jacareí. Compõe a mesa a vereadora Lucimar Ponciano, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Dom Galdino Coquiaro, presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Benedito Sérgio Lencioni, historiador representante da proposta número 1. Bruno Vilagra, professor doutor representante da proposta número 2. Nicolas Araújo da Silva, professor de Geografia e heraldista, representante da proposta número 3. Ouviremos agora a presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereadora Lucimar Ponciano, que fará a abertura desta audiência pública. Senhores membros da mesa, público presente, especial Fernando Romero, que também faz parte dessa comissão de estudos, e todos que nos acompanham pela TV Câmara, a TV Pública da cidade de Jacareí, todos os internautas, boa noite, e declaro aberta esta audiência e a apresentação do projeto de revisão do Brasão de Armas da cidade de Jacareí. Agradecemos a presença de Fernando Romero Prado, integrante da Comissão de Revisão de Estudos e Revisão do Brasão de Armas do município de Jacareí. Ressaltamos que esta saudação se estende aos demais presentes. O projeto de revisão do Brasão de Armas do município de Jacareí nasceu da necessidade de corrigir equívocos verificados por historiadores e constatados por estudiosos em heráldica, num processo iniciado pelos senhores Antônio Santorelli e Benedito Sérgio Lencioni, ao procurarem, em 2017, a então promotora de preservação do patrimônio histórico do Poder Legislativo, Salete Granato, para encaminhamento à presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, que prontamente aceitou o desafio. Feitas as primeiras apurações históricas, o processo foi levado ao prefeito municipal, Dr. Isaías José de Santana, que deu o aval para a constituição de uma comissão de estudos para a revisão do Brasão de Armas do município de Jacareí, dentro do Poder Legislativo. Após reuniões e ampla discussão, foi instituída a comissão composta pelos seguintes membros: Ana Luísa do Patrocínio, Antônio Santorelli, Benedito Sérgio Lencioni, Benedito Veloso, Bruno Ricardo de Souza Vilagra, Carlos Eustáquio Rosa, Cesira Papera, Dom Galdino Coquiaro, Fernando Romero, José Luiz Berdinaschi, Lucimar Ponciano, Nicolas Araújo da Silva, Salete Granato e Valéria Regina Zanetti, posteriormente, com a inclusão do atual promotor de preservação do patrimônio histórico do Legislativo, Rodrigo Romero, chegando-se à apresentação dos 3 modelos em conformidade com a história da cidade e a heráldica. Heráldica é o conjunto de preceitos que regulam a forma com que se devem simbolizar acontecimentos basilares de ordem histórica, que se pareçam conveniente perpetuar. Ouviremos agora o presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, Dom Galdino Coquiaro, que falará sobre a heráldica. Muito boa noite a todos, pessoal de casa, os munícipes aqui da cidade maravilhosa que aprendi a respeitar e a gostar, que é Jacareí, convidado que fui pela excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, a nossa comendadora Lucimar Ponciano. Queria agradecer a presença dos meus pares que aqui estão e de todos aqueles que estiveram durante algumas reuniões que foram feitas através de um trabalho desenvolvido
por uma portaria que foi expedida pela nossa presidente da Câmara Municipal, visando a correção de alguns equívocos que as pessoas que cuidam de história aqui na cidade e aqueles que também gostam de heráldica, inclusive um heraldista que está sendo revelado neste evento, que é o nosso companheiro Nicolas, que está aqui ao meu lado, e que realmente contribuiu demais para que isso pudesse ocorrer, e nos auxiliando, inclusive, na questão da arte. A heráldica é dividida entre a ciência e a arte. O meu trabalho, especificamente aqui na cidade de Jacareí, e vim a convite do nosso membro da comissão, Fernando Romero, que identificou a necessidade de que esse trabalho fosse supervisionado por uma entidade como a nossa, que tem 60 anos. E, portanto, seria e é fundamental que possamos dar o aval para o trabalho que está sendo desenvolvido através da Câmara Municipal, por iniciativa da sua presidente e, inicialmente, pelos dois grandes moradores aqui da cidade, munícipes, que um deles já foi, inclusive, prefeito da cidade, que maravilha. O outro é uma pessoa que viveu um tempo em Santa Catarina, mas gosta muito disso. E a nossa Salete Granato, que era, na época, a pessoa responsável para conduzir esses pleitos à presidente da Câmara. Assim sendo, acho que todos já conhecem a história, eu gostaria que pudesse, nesse momento, ser exibido 2 vídeos, que um fala da heráldica especificamente, e quem vai falar é o excelentíssimo senhor, professor e doutor, chanceler desta sociedade, chanceler decano da Sociedade Brasileira de Heráldica, um vídeo que ele fez há 10 anos atrás, praticamente, quando nós comemoramos o 50 anos. É o doutor Gandras Martins, doutor Ives Gandra da Silva Martins, e, na sequência, nós temos uma reportagem sobre as alterações dos equívocos que houve na própria capital do estado de São Paulo, que completou 100 anos o brasão de armas, elaborado, feito, concebido por Guilherme de Almeida e por Wasti Rodrigues, que fez a parte do desenho. Por favor, então, a exibição dos vídeos, na ordem de precedência, primeiro o doutor Ives Gandra e depois o brasão de armas. Eminente Dom Galdino, em cuja pessoa cumprimento a todos os componentes da mesa, senhores homenageados, minhas senhoras e meus senhores, é uma grande satisfação termos hoje, nesta noite, a comemoração de 50 anos da Sociedade Heráldica. Vivemos em relação a tudo que conquistamos através da civilização, através da história, fazer com que se cultive a memória é uma das formas de se gerar cultura, e cultura sendo sinônimo de civilização. O grande, insuperável, maior filósofo e jurista que tivemos no século passado, o Sr. Miguel Reale, dizia: civilização é sinônimo de cultura. E a cultura é a acumulação de conhecimentos de uma forma sistematizada, que só a memória pode permitir a evolução da humanidade. A Sociedade Heráldica tem essa preocupação. Ao manter todos os valores e aqueles símbolos que representam as conquistas da humanidade, a Sociedade Heráldica vai permitindo uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, e auxiliando efetivamente que se tenha no país a consciência do que fomos no passado, do que somos no presente, do que poderemos ser no futuro. E eu quero, nessas breves palavras, cumprimentar fundamentalmente Dom Galdino, a quem admiro e tenho o privilégio de ser amigo há muitos anos, e que é o grande batalhador, uma espécie de Parsifal em busca do santo grau entre os cavaleiros andantes, sempre na defesa da memória e da história do Brasil, procurando, inclusive, ir aperfeiçoando, consertando, construindo, em relação a esta enorme federação que é o Brasil, aqueles símbolos que representam a nossa cultura nesses 500 anos de história. Então, ao cumprimentar os 50 anos
da Sociedade Heráldica. É o grande presidente que temos, que é Dom Galdino. Eu quero dizer da satisfação de estar aqui mais uma vez e que esta cidade, esta grande cidade, a quem o Brasil tanto deve, o Brasil desta história extraordinária que vem de Portugal. Ontem dizia a professora Karen que, numa exposição que fazia na Assembleia Legislativa para vereadores de todo o estado de São Paulo, eu lembrava que a grande conquista de Portugal, e a Sociedade Heráldica está vinculada a diversas ordens de Portugal, a grande conquista de Portugal, a grande herança que tivemos de Portugal foi a nação continental. Quando o Tratado das Tordesilhas, a América foi dividida entre a Espanha e Portugal. Os paulistas, onde está a Sociedade Heráldica, distenderam além do Tratado de Tordesilhas, e pelo Tratado de Madrid, em 1750, um paulista, Alexandre de Gusmão, o padre Alexandre de Gusmão, conseguiu o reconhecimento da conquista dos bandeirantes que deram a dimensão atual do Brasil. Mas esta unidade continental é a herança portuguesa. Enquanto no mesmo espaço geográfico, a metade da América, os espanhóis não conseguiram fazer uma única nação, nós somos uma nação continental. Graças exatamente a essa preservação de 800 anos de memória, que vem desde Afonso Henriques, em 1128, quando proclamou a independência, ou melhor, ganhou a Batalha de São Mamed, para em 1140 proclamar a independência de Portugal. São todos esses valores, essas tradições, essa história que representa o nosso Brasil, essa nação continental, de um potencial extraordinário, que fará no futuro a história do mundo, pela solidariedade e pela integração das suas populações, dos seus diversos costumes, das suas formas de ser diferentes, mas numa única nação, que efetivamente a Sociedade Heráldica, que representa a simbologia da história, no tempo e no espaço, tem procurado preservar. Por isso, Dom Galdino, nosso grande líder, nosso verdadeiro bandeirante da atualidade, aquele que distende o conhecimento através do tempo, os meus cumprimentos. E peço uma salva de palmas para esse extraordinário presidente. Com a palavra, São Paulo comemora 100 anos do brasão oficial da cidade. O símbolo, que pode ser visto nas ruas da capital paulista, levou muitos anos até chegar a uma versão definitiva. Pode até passar despercebido, mas ele sempre está presente nos pontos mais conhecidos de São Paulo, dos ônibus que circulam pela cidade, a sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. A novidade é que este mês o brasão da capital paulista completa 100 anos de história. O desenho original se tornou oficialmente o brasão da cidade em março de 1917, depois de um concurso organizado pelo prefeito da cidade, Washington Luiz. O vencedor foi o trabalho do poeta Guilherme de Almeida com o pintor José Rodrigues. Até hoje, ele é preservado na fachada do Mercado Municipal de São Paulo, um dos pontos mais importantes do município. A frase "non du corduco" significa "não sou conduzido, conduzo", e representa o protagonismo da cidade no estado e no país. Acima das palavras, no centro, um escudo. Nas laterais, ramos de café que simbolizam a principal riqueza da cidade no início do século XX. O braço empunhando a bandeira com a cruz da Ordem de Cristo destaca o papel dos bandeirantes. Já havia, assim, uma movimentação do país todo em torno da nossa capital, onde eram instaladas as indústrias. Então, era um momento de muita pujança. Havia esse espírito de que nós éramos os líderes, que deveríamos liderar. Daí, nós não somos conduzidos, nós conduzimos.
Sobre o escudo, a coroa com 3 torres, que mais tarde viria a ser modificada de acordo com os padrões da heráldica, a ciência que estuda a descrição dos chamados brasões de armas. Em 1976, a Sociedade Brasileira de Heráldica recomendou as alterações. O brasão de armas da cidade de São Paulo, já novamente retificado, aparece já com 5 torres aparentes, que no total são 8 torres, que é a dignidade de um município, de uma cidade. Porque, na realidade, o que está aparecendo nesse primeiro brasão é, na realidade, um brasão de armas onde está ainda com a dignidade de aldeia. Foram 11 anos de debates na Câmara Municipal até que o novo brasão fosse instituído em 1987, durante a gestão do então prefeito Jânio Quadros. Dessa vez, com todas as correções e um novo desenho que desde então simboliza a cidade de São Paulo. Vai ser definitivo, não há mais possibilidade de alterar mais nada, até porque ele é lindo. Na realidade, não foram 11 anos para fazer o brasão. O que houve foi 2 formas de convocatória do prefeito Washington Luiz, uma em janeiro daquele ano de 1917. E apareceram 37 concorrentes, heraldistas. As pessoas gostavam de heráldica, gostavam de apresentar trabalhos. O Guilherme de Almeida fazia a ciência heráldica e o José Washington Rodrigues, ele fazia os desenhos. E ambos fizeram a apresentação de um modelo de brasão de armas. Isso já na segunda convocatória, porque na primeira, em janeiro, o que ocorreu foi que ambos apresentaram cada um dele e não deu certo. Foi aprovado, nenhum foi aprovado em janeiro. Convocou-se outra para março do mesmo ano. E aí os dois se juntaram e fizeram esse trabalho, que é o atual brasão, que estava para ser consertado e que ocorreu em 1974, por ingerência da nossa Sociedade Brasileira de Heráldica. Mas, sim, demorou 11 anos para ser acertado, porque os vereadores ficaram discutindo como fazer, como poderia fazer uma cidade que, na época, já tinha aí cerca de 9 milhões de habitantes, hoje tem 15 milhões de habitantes. Quantos lugares iam ter que trocar o brasão de armas? Ia ter que alterar o ônibus, as escolas, em suma, onde tivesse um brasão, a bandeira. Mas ocorreu uma coisa interessante. Os brasões que estavam colocados, como foi o caso do mercado municipal, foram mantidos, e é mantido. A cidade tem 2 brasões. Um deles é histórico, ele vai ficar. Jacareí vai ter o seu brasão sempre, eterno, aquele que foi criado originalmente com todos esses equívocos. Agora, se São Paulo consertou, e se outras cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais consertaram, e muitas outras cidades do país estão fazendo isso, por que não Jacareí também fazer o seu trabalho e ter a dignidade de um município segundo as leis internacionais da ciência e da arte heráldica? Por isso, nós gostaríamos, inclusive, de fazer um curso, nem que fosse de um dia aqui na cidade, para que os senhores pudessem entender um pouco melhor do que estamos falando, com os detalhes necessários. Muito obrigado, senhora presidente, e à mesa. Convidamos agora o senhor Nicolas Araújo, que fará a apresentação dos equívocos contidos no brasão de armas do município. Boa noite a todos. Bom, como o Dom Galdino acabou de falar, há uma necessidade de mudar o brasão, né, fazer as suas correções, devido aos equívocos presentes no brasão atual. Então, assim, é natural que qualquer mudança ocorra uma certa
negativa, né? Por que mudar? Eu acho tão lindo, e de fato, é um brasão lindo, né? Todo mundo aprendeu a gostar dele, mas qual o significado, né, desses símbolos, desses elementos que estão dentro do brasão? Isso é importante saber. Gostar dele porque ele é bonito, claro, a heráldica tem essa função de valorizar um pouco a questão estética, né? A heráldica se preocupa com a estética, mas não apenas com isso. A heráldica, ela surge com a necessidade de identificação, certo? Os elementos nela, no brasão, no escudo de armas, ele tem a necessidade de identificar, de se relacionar com a cidade, com a pessoa, a região e a instituição que ele está representando aquele brasão. Então, o escudo de armas, antes de tudo, ele é um símbolo de identificação. A sua origem remonta aos cavaleiros que usavam ornatos e decorações de determinadas cores para serem facilmente identificados em campo de batalha ou em torneios. Alguns estudiosos dizem que os primórdios estão no Império Romano, no Egito Antigo ou no Oriente Médio. Mas todos têm um consenso de que ele serve para identificação e ele se formalizou na época das Cruzadas, regulamentado no século XIII, mas sempre com o objetivo de identificação. Para que um brasão seja facilmente identificado a uma pessoa, um lugar ou uma instituição, ele deve conter peças e elementos que sintetizem sua história, esses feitos de grande importância no seu passado. Então, sugerir um brasão para uma cidade tão rica de histórias como é Jacareí, não é um trabalho fácil. E, naturalmente, algumas pessoas não querem mudar. Mas é necessário conscientizar do porquê dessas mudanças, desses equívocos heráldicos, para que as pessoas saibam, né, que há um erro. Quem tem algum ensino superior, certamente já notou a história da sua ciência. Eu que sou da geografia, já notei diversas vezes as mudanças que ocorreram na geografia, a forma de abordar o objeto, o espaço, a região. E eu entendo isso, né? Mas as pessoas que não entendem, às vezes acham complicado, né? Por que o joelho mudou de rótula para patela, se eu não me engano, né? Hoje em dia? A gente acaba sem saber por que Plutão deixou de ser um planeta e passou a ser um planeta não. Então é importante esse trabalho de conscientização da mudança de correções no nosso brasão atual. Os erros, né? O primeiro erro identificado pela comissão foi a torre acima do escudo, no brasão de armas, né, que é uma torre correspondente a um vilarejo, ao invés de uma torre correspondente à cidade, segundo a nossa ciência heráldica, né, o timbre heráldico correspondente a uma cidade. O Bruno depois eu acho que vai falar na fala dele, que antigamente as vilas, distritos e cidades eram diferenciadas pelo número de habitantes. Hoje Jacareí, com mais de 200 mil habitantes, sem sombra de dúvida, uma cidade grande. Portanto, é necessário termos um timbre heráldico, né, que realmente dignifique a nossa cidade como município, como uma grande cidade, e não apenas como uma vila. Certo? Então, o primeiro ponto, não corresponde a uma cidade, e sim a de um vilarejo. Exato. A torre murada de uma cidade, ela tem 5 torres aparentes, 8 torres no total, porque tem outras 3 do lado de trás, que é um círculo. Então, deveria ser uma torre de 5, uma coroa mural de 5 torres. O ponto 2, a torre deve ocupar o espaço de uma extremidade à outra do escudo. A torre atual não ocupa de uma ponta a outra o chefe do escudo. O terceiro ponto está dizendo que a cor está errada. Na verdade, não é da coroa murada, né, acima do escudo, mas sim a torre de dentro, aquela torre amarela, que a gente chama de ouro na heráldica. Já vou falar dela em breve. No ponto 5, já na parte dentro do escudo, está dizendo que o jacaré está numa posição invertida e devia acompanhar a direção do leão. Isso depois nós identificamos que não é na verdade um erro, mas é costume que seja feito para uma direção, mas não é necessário que seja assim. O jacaré pode sim manter nessa direção, mas os novos modelos, como vocês verão, eles estarão todos voltados para a destra do escudo. O ponto 6, uma torre não podia estar dentro do brasão. Na verdade, pode sim. Inclusive, o escudo de armas da família Moraes tem uma torre, sim, dentro do escudo. Não é um erro, não. O ponto 7, a cor ouro da torre não pode ser colocada sobre o prata, porque prata e ouro não se misturam. O que é ouro, o que é prata? Na heráldica, a gente dá esses nomes às cores utilizadas. Os esmaltes. O amarelo a gente chama de ouro,
Quando a gente encontra a cor branca, a gente chama de prata, o verde a gente chama de sinopla, o azul de blau, o vermelho de goles, que mais? O preto de sable. E tem outras cores, né, outros tecidos, os forros, né, arminho, veiro, enfim, que são os forros, as peles. Uma das leis heráldicas é que não se coloca metal sobre metal, esmalte sobre esmalte e forro sobre forro. No caso, a torre de metal ouro, né, jaude, está sobre o campo de prata. Isso não deveria acontecer. Na verdade, pode sim, desde que na descrição heráldica fosse dito que torre de ouro cozida, aliás, torre cozida de ouro sobre o campo de prata. Necessário dizer que ela é cozida, contornada de preto. O ponto 8, o homem representado dentro da torre, né, Bartolomeu Fernandes, da Revolta do Sal, não deveria estar na porta da torre, sim fora do escudo. Na verdade, como a gente viu no próprio brasão da cidade de São Paulo, há uma parte, né, o braço armado. É permitido sim ter elementos humanos dentro do brasão, mas é raro, realmente é raro encontrarmos brasões com a pessoa inteira dentro do brasão, mas é possível, é permitido sim. A frase, depois. Houve esse esclarecimento, né, de que a ciência heráldica, a frase pode sim ser em latim, pode ser mantida a frase do jeito que está, mas o ponto 9 diz que não devia ser uma frase, sim o nome da cidade. Na verdade, nas leis heráldicas de Portugal, não é permitido colocar frases, salvo exceções, e sim apenas o nome da cidade. Então, não há um equívoco aqui nesse ponto 9 de ter uma frase, né, pro Paulistarum juri et honore, no listel do brasão de armas. Não há problema nenhum. Os elementos homens. Eles estão pisando em faixa vermelha, onde deveria constar o nome da cidade. Na verdade, aí é uma preocupação estética. De fato, os tenentes, né, que a gente chama esses suportes que estão ali, do lado do brasão de armas, aparentemente eles estão pisando na faixa, e não deveria acontecer. A faixa deveria estar acima, à frente, né, dos pés dele, ou eles estarem acima desta faixa, e não com essa impressão de estar pisando. O ponto 11 é optar por ramos ou os homens, né? Na verdade, pode sim, não é comum. Realmente não é comum ter mais de 2 tenentes, os suportes, em torno do brasão de armas, mas é possível sim. E aí há uma sugestão de que poderia ser o Bartolomeu Fernandes da Revolta do Sal, né? Ou outro, deveria ser mantido o Império, o soldado do Império, né? O dragão imperial, já que Dom Pedro I passou pela cidade. Por fim, os ramos de café. Mais uma vez, uma preocupação estética do brasão, né, de que ele deveria ser melhor desenhado, né, e ficar localizado abaixo da faixa, onde consta o listel, cuja riqueza primária foi o café. Esse daí é uma função estética, e daí esses equívocos. Só que tem também a questão simbólica dos elementos que estão dentro, né? Tem a questão do leão de prata, no campo vermelho, que significa os Afonsos, né? O Afonso, de fato, ele teve as posses das 6 Marias das Terras, que hoje é Jacareí, mas não se tem documento nem que prova que ele esteve, nem documento que prova que ele não esteve em Jacareí. E aí eu deixo a pergunta, é necessário manter um símbolo de alguém que sequer sabemos, temos a certeza que ele passou de fato por Jacareí, se ele deixou algum legado para a história? E outra questão é que brasões de armas, eles não são das famílias, eles são das pessoas. As pessoas, os herdeiros, acabam herdando esses escudos. E é necessário saber se o leão de prata no fundo vermelho é, de fato, o escudo de armas do Antônio Afonso. O outro elemento é o próprio Bartolomeu Fernandes. Segundo pesquisas históricas agora, ficamos sabendo que ele, na verdade, foi um assassino, ele foi um bandido. E aí a pergunta, é necessário, queremos manter a figura de um bandido, de um fora da lei no nosso escudo, né? A Revolta do Sal foi realmente importante para a gente valorizar ele e não a cultura, a indústria, a economia e as outras pessoas da cidade de Jacareí? É isso. Por fim, eu só posso dizer que, identificando tais equívocos, né, propor um brasão que ressalte esses elementos de grande importância da história de Jacareí e a vocação natural nossa. Né? Há várias formas de brazonar os elementos. Só que escolher
qual elementos, qual pontos da nossa história, da nossa geografia deve estar dentro do brasão, é um processo de escolha. E escolha é sempre abrir mão de alguma coisa. Não dá para pôr tudo dentro do brasão. Um brasão, então, ele não deve conter tudo, né? Inclusive, um brasão, a gente preza sempre que ele seja o mais simples possível. Ele deve conter o essencial, a síntese da nossa história e da nossa vocação, né? Das pessoas, da instituição que aqui estão. Um brasão mais complexo que uma bandeira. Por isso que ele tem toda essa riqueza dos símbolos dentro dele. Enfim, termino minha fala. Muito obrigado. Passaremos agora à apresentação das propostas elaboradas pelos membros da Comissão de Estudos. Convidamos o historiador Benedito Sérgio Lencioni para falar sobre a proposta número 1. Minha saudação ao presidente da Câmara, Lucimar, ao Dom Galdino, que é da Sociedade Heráldica, aos demais componentes da mesa e, na extensão, a quem está nos vendo e ouvindo em suas residências. A Salete me indicou como historiador, mas, na verdade, eu não sou formado em História. Eu sou professor. A minha universidade tem uma duração de 60 anos. É aquela busca, aquela procura pelas informações a respeito da nossa cidade. Então, eu analiso os fatos, em razão de como eles aconteceram naquele momento, com as ideias daquele momento e não com as ideias de hoje, porque, para entendermos a história, nós precisamos conhecer como se vivia naquela época. Quais eram os desejos, as vontades representadas pela população e que sempre alguém assumia a liderança e levava adiante aquela ideia. A história se muda assim. Quem ler a história da Inglaterra, quem ler a vida de Churchill, vai ver que foi um homem que levou avante as suas ideias, conduziu o povo para a solução de um problema. Porque ele encarnava a vontade de todos. E o líder é isso. Ele encarna a vontade da maioria e leva avante. Então, nós devemos, sim, eu entendo, cultuar as lideranças. As lideranças são importantes. Digo isso porque existem alguns elementos no nosso escudo que devem ser mantidos em razão da importância que isso tem na história. Então, vamos lá. O primeiro modelo do brasão, ele se aproxima muito do atual brasão. Corrige alguns elementos que, quando foram delineados no brasão, pelo historiador Toné, que foi o mesmo que fez o de São José dos Campos, ele apresenta algumas coisas que destoam das regras da heráldica. Eu não sou heraldista, nunca entendi de heráldica, razão pela qual nunca levantei os problemas que realmente existem no nosso brasão. Mas eu tenho conhecimento dessas falhas desde 1980, quando verifiquei, constatei que o brasão de Jacareí não figura num álbum dos brasões do estado de São Paulo, justamente em razão das falhas técnicas que existem no brasão de Jacareí. Agora, há de me perguntar o seguinte: mas por que mexer no brasão? E eu respondo: se você tem na sua casa uma sala e você passa e vê que tem um quadro que não está fora da posição, você vai deixar o quadro fora da posição ou você vai lá e arruma a posição? O que mudou? Não mudou nada. A parede continua a mesma, as pessoas continuam transitando, só que se corrigiu um erro, uma falha. É o que se pretende fazer. Não está, esse trabalho não está interferindo nem na administração municipal, porque é um trabalho paralelo, nem na Câmara Municipal, porque esses assuntos são tratados extra atividade normal da Câmara.
Então, esse fato de se estar discutindo o brasão, e que é necessário realmente se discutir, e discutir com seriedade, não está em nada alterando as vias administrativas e legislativas. É um trabalho paralelo, porque às vezes a pessoa lá pode estar pensando, mas por que cuidar do brasão, já que nós temos tantos problemas? Nós temos tantos problemas e vamos continuar tendo problemas. Isso faz parte da vida. A cidade cresce. Agora, o que está em desacordo tem que ser corrigido. E essa correção é que nós nos propusemos a fazer, a lutar, a defender cada qual as suas ideias, para que isso possa ser, no futuro, nós temos um brasão correto. Então, eu defendo o brasão, a proposta número 1, porque são pequenas alterações. A torre é um assunto técnico, já foi esclarecido por Dom Galdino, pelo Nicolas, então não há de se mexer. A proposta é manter o soldado que representa a guarda de Dom Pedro I, porque o Dom Pedro passou por aqui, é a figura histórica, a nossa independência de Portugal deve-se ao ato da proclamação da nossa independência. Não é qualquer cidade que tem esse fato na sua cidade, a nossa tem. Então, por que tirar? Por que deixar de constar do brasão essa figura que nos faz lembrar da importância da cidade na passagem do Dom Pedro por aqui, na proclamação da nossa independência? Do outro lado, eu defendo a presença de um ser humano representando os colonizadores. De acordo com o primeiro projeto apresentado, aliás, de acordo com o brasão que nós temos, é mencionado o nome do Bartolomeu Fernandes de Faria. Eu estive certa feita no arquivo do Estado de São Paulo e constatei que existe um processo volumoso sobre o Bartolomeu Fernandes de Faria, de alguns crimes que lhe foram atribuídos. Foram atribuídos, não foi ele que praticou diretamente, porque não há essa informação no processo. Foi atribuído a ele. Agora, o ato que ele praticou não foi um ato que seria um ato criminoso, foi de rebeldia. Isso sim, concordo. Foi um ato rebelde? Foi. Ele saiu daqui de Jacareí com mais de 200 pessoas, índios, muares para transportar, homens armados. Tudo isso é verdade. É verdade também que ele se arriscou, chegou até Santos, mas ele não arrebentou a porta do armazém, nem pegou o sal e saiu correndo de volta para Jacareí. Não foi assim. Leiam Afonso Schmidt, no seu livro que ele conta todo esse fato. Ele saiu, chegou lá em Santos, mandou chamar os responsáveis pelo armazém, pagou o justo preço e trouxe o sal para Jacareí. Nós não defendemos hoje certas atitudes que são contrárias à lei que acontecem e que são citados como exemplo. Fez muito bem, precisa arrebentar mesmo, precisa fazer. Então, Bartolomeu Fernandes Faria fez isso no passado. É um facínora, segundo os olhos do governo. Mas, segundo os olhos de alguns historiadores, foi um ato de rebeldia. E isso foi. Então, ele não merece estar no brasão. Só que eu defendo o seguinte: ao citar a figura como um camponês, como um cidadão dos 30 e poucos que fundaram Jacareí, que não foi o Antônio Afonso, esses estão representados naquela figura, que também pode lembrar o Bartolomeu, que pode lembrar outros que saíram daqui, fundaram cidades fora de Jacareí. 2, pelo menos, eu já encontrei. Então, aquela figura vai lembrar muito bem, e é necessário que lembre, a figura daqueles homens que saíram de Jacareí,
fundaram 2 cidades fora de Jacareí. O Bartolomeu Fernandes Faria também pode ser lembrado. E todos aqueles que fundaram Jacareí. Homens simples, movidos pelas suas esposas. Homens simples, camponeses. Gente do povo. Então, eu estou defendendo que, aliás, o fardamento não era aquele que nós vemos hoje ali. Isso é do Bandeirante, especificamente do Bandeirante. E muitos desenhistas famosos fizeram a figura do Bandeirante desta forma. Então, a sugestão não é esse Bandeirante que está ali, mas um homem que lembre o homem primitivo do Brasil, de 1653, do pé no chão. Aqueles que saíram daqui, foram a Mogi das Cruzes, a cavalo, não tinha estrada asfaltada, não tinha essas coisas boas que nós temos hoje. Enfrentaram os desafios, trouxeram os mogianos para cá. Esses homens têm valor, devem ser lembrados. E esse era o povo, eram os primitivos habitantes, os primeiros. E tem os seus nomes registrados na ata. E existe um documento oficial. Então, voltando ao brasão, que nós estamos comentando dos elementos do brasão, nós propomos também que seja mantida a lua, não na posição que está hoje no nosso brasão, mas naquela posição que está ali. Mas por que a lua? A lua crescente em razão do nome da cidade, Vila de Nossa Senhora da Conceição. E ela aparece com imagem, vocês podem observar numa imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela está com os pés sobre a lua crescente. Então, é uma lembrança à fundação de Jacareí, e que foi fundada, motivada por um assunto religioso. As mães queriam batizar os seus filhos e não tinha padre. Aqui era uma paragem, não era uma vila. Só poderia ter um religioso já em condições de vila. Como até hoje, para ter certas repartições federais, tem que ter um número X de habitantes, certas condições que são impostas. A condição imposta era que tivesse uma vila. Foi criada a vila em razão do pedido das mulheres que os homens saíram daqui e foram a Mogi. Então, a lua ali tem essa lembrança. O que está uma discussão que nasceu de todas essas reuniões é da presença do livro aberto com a coruja e a lembrança da indústria. Talvez isso possa ser mudado com o Paternon, lembrando que Jacareí foi uma terra onde a cultura foi a base de tudo. E tem muitas informações que podem validar esse conceito de Atenas Paulista, que durante muito tempo ficou esquecido, e foi a própria Salete que vem insistindo nas reuniões da Academia de Letras. Quando ela se pronuncia, sempre ela lembra da Atenas Paulista, e realmente Jacareí foi a Atenas Paulista. E não foi por uma questão apenas de desejo pessoal, sem motivação. Não. Jacareí teve, naquela época, uma presença muito significativa na educação no estado de São Paulo e no Brasil. Então, a única discussão no primeiro desse modelo, que talvez possa sofrer uma adaptação, é exatamente na presença da coruja e do livro, que poderia ser substituído pelo Paternon, que foi uma lembrança de Dom Galdino, quando apresentou o seu modelo número 3. Bom, a presença do jacaré e do Paraíba, nem se precisa falar muita coisa, porque Jacareí, a palavra Jacareí, o nome da nossa cidade, veio do rio Paraíba, que está pertinho de nós aqui, e é a razão de todo o Vale do Paraíba, todas as cidades do Vale do Paraíba, todas. E o jacaré, que era um animal frequente nos alagadiços que nós tínhamos aqui nessa região de escola agrícola,
próximo da igreja de Avareí, toda essa região baixa, os alagados das cheias do Rio Paraíba, nós tínhamos muito jacaré no Rio Paraíba, jacaré de papo amarelo. Então, a manter também a frase em latim, né, que é uma homenagem que se presta, e, embora não conste do modelo número 1, o ramo de café, até que tem um certo sentido, porque Jacareí não era a primeira cidade produtora de café, mas chegou a ser a 4ª produtora na região e a 5ª produtora. Bananal foi a primeira, depois foi ultrapassada. Areias, depois foi ultrapassada por Bananal, em 1846, aproximadamente. Então, as mudanças que nós propomos, no número 1, são essas que eu mencionei, e ele se aproxima bem do brasão atual. Eu sei que as pessoas, às vezes, comentam e acham, por que mexer no brasão? Eu já dei as explicações, que é um conserto histórico. Vamos dar uma arrumadinha naquilo que não está correto, tecnicamente correto. Tecnicamente não está correto o brasão como ele se encontra. Então foi um trabalho desenvolvido, com muita discussão, muita participação dos membros, e que chegamos a essa conclusão do modelo número 1 que eu defendo. Eu acho que dei a explicação do número 1, não sei se ficou faltando algum elemento aí, mas eram essas as explicações. Convidamos o professor doutor Bruno Villagra para falar sobre a proposta número 2. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite à senhora presidente Lucimar Ponciano. Boa noite ao Dom Galdino, ao BSL, com quem eu tenho a honra de dividir a mesa, ao Nicolas, enfim. A gente apresenta agora a proposta número 2, do grupo que foi composto pela presidente Lucimar Ponciano, pelo Nicolas e por mim. Penso que o Nicolas foi muito feliz ao elencar aqui durante a sua fala algumas alterações que a gente tem das ciências exatas de interpretações, né? Como você citou aí o caso da astronomia. A história, enquanto ciência, também não é diferente disso, né? O nosso conhecimento sobre o passado, a nossa interpretação sobre o passado, está muito relacionado com o que nós entendemos do presente. Nesse sentido, eu gosto de trazer aqui o exemplo da figura do bandeirante, criada aí pela historiografia em 1930, aí às vésperas da Revolução, quando os historiadores começam a se questionar qual a importância de São Paulo na formação do Brasil, e surge aí essa figura desse bandeirante, né? Se constrói esse discurso do bandeirante como o sujeito que foi responsável pela construção das divisas do Brasil. Pois bem, isso é uma interpretação, como eu disse, aí de 1930, que está muito relacionada com aquelas preocupações daquele momento, né? Da sociedade paulista naquele momento. Portanto, enfim, era importante naquele momento se encontrar um herói que justificasse, né, essa pujança de São Paulo aí às portas da Revolução. Olha, já lá com Jaime Cortesão, em 1950, quando ele escreve Raposo Tavares e a Formação do Brasil, ele já começa a questionar essa figura do bandeirante enquanto herói, né? Não posso deixar de citar também os livros do próprio João Monteiro, Os Negros da Terra, e do professor Pedro Puntoni, A Guerra dos Bárbaros. Livros esses que são fundamentais para nós entendermos qual era a ação do bandeirante na sociedade colonial. O bandeirante era o sujeito que fazia a entrada na colônia atrás do quê? Do que o João Monteiro chamou de negros da terra, de escravos,
de escravizar indígenas. E para isso, né, e por conta disso, são os bandeirantes um dos principais responsáveis pela dizimação da população autóctone do Brasil, né, a população indígena. Essa interpretação ela é construída ao longo do tempo pelos historiadores, coletando mais dados, novas informações, novos estudos, né, que vão aí lançando os alicerces para que nós consigamos interpretar o passado de uma forma diferente. Nesse sentido, eu faço essa introdução para dizer que quando nós pensamos este brasão, e aí eu como historiador, parto do pressuposto que a história ela não é uma construção individual ou de meia dúzia de indivíduos. Ela é, sobretudo, uma construção coletiva. Portanto, quando nós vamos pensar em um brasão que representa uma cidade, defendemos nós do grupo 2 que não justifica que esse brasão traga apenas algumas figuras humanas que, de alguma maneira, tiveram a sua importância dentro da história da cidade. Ora, não foram essas figuras as responsáveis pelo que Jacareí é hoje. Elas contribuíram, mas a história da cidade é uma construção coletiva. A mesma coisa dizer, os 30 e tantos que foram lá em 1653 em Mogi das Cruzes, sugerir então a elevação de Jacareí à vila, dizer que aqueles sujeitos são heróis. Não, não eram heróis, eles estavam atrás dos interesses deles. A ação deles, nós não podemos ver a ação deles de uma maneira heróica, porque ao fazermos isso, interpretamos a história de uma forma teleológica. Dizemos o seguinte, aqueles sujeitos, quando foram lá, sabiam que queriam criar Jacareí. Ponto. Não é isso. Foram lá atrás, não só, como o professor BSL pontuou aqui, de um pároco para o povoado, né? Mas em razão da elevação à vila, de uma cadeia, de um pelourinho e de uma Câmara de Vereadores. Portanto, nós entendemos e partimos desse pressuposto fundamental de que a história é uma construção coletiva. E então sugerimos esse brasão que ele não traz nenhuma figura humana. Eu gostaria de explicar para quem está vendo a imagem que a proposta original é essa proposta com fundo em vermelho, não é? E aí nós tivemos uma sugestão de modificação por uma questão aí, enfim, técnica e, enfim, que talvez o fundo vermelho fosse o mais fosse menos ideal e o fundo branco, então, no contraste com o verde do jacaré, ficasse aí visualmente mais agradável, não é? E aí eu faço uma correção que a proposta com fundo vermelho ela não contém esse listel com a faixa em latim, ela contém, segundo a proposta 2, o listel Jacareí 1653. Portanto, vou lá dizer um pouco sobre aí a explicação de por que o jacaré, né? Ora, como o professor disse muito claramente aqui, o jacaré está na toponímia, né? Ele faz parte da toponímia da cidade, né? Há uma interpretação divergente entre Jacareí ser um rio de águas de jacaré ou um rio de águas tortuosas, não é? Mas no Tupi-Guarani, o termo Iacaré se refere a jacaré. Portanto, né, fizemos essa opção. O jacaré representa, então, não só o nome da cidade, mas ele representa, sobretudo, a população autóctone que fazia parte da cidade. Ele está aí lembrando os indígenas, os diversos povoamentos indígenas que tivemos na cidade, né? Vários deles hoje, que posteriormente são aí fruto de pesquisas nos mais de 7 sítios arqueológicos que nós temos em Jacareí. O rio
que aparece aí dentro do brasão. Remete, então, portanto, ao rio Paraíba, a esse rio que não só é o que justifica a cidade de Jacareí dentro da disposição geográfica do Vale do Paraíba, pois é em Jacareí que até o século XIX é o único lugar onde é possível fazer a travessia do rio na ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro por via terrestre, né? Portanto, o primeiro aldeamento e que depois se eleva à vila enfim, o fundamento da cidade de Jacareí se dá por conta disso, porque é nessa região que se faz a travessia do rio. Ora, entre São Paulo e Rio de Janeiro a pé, no lombo de Muares, como era o comum da época, entre Jacareí e Mogi das Cruzes, era um dia de caminhada. Entre Jacareí e Taubaté, mais outro dia. Ou seja, as cidades estão aí dispostas nessa forma de atender também o viajante, né? Como o professor BSL disse agora há pouco, né? Paragens, né? Lugar onde os viajantes paravam para fazer dormida. Mas o rio é fundamental, então, no surgimento da cidade e, ao mesmo tempo, é uma das grandes riquezas, ou a grande riqueza natural de Jacareí, não é? Como é do Vale do Paraíba. Afinal de contas, ainda é dele que o SAI tira a maioria, acho que quase 90%, da água que abastece as casas e a indústria da cidade. Portanto, não poderíamos deixar de ter no nosso brasão aí essa representação da nossa riqueza natural. Os senhores notam que ao lado do brasão segue aí 2 ramos de café. E, muito diferentemente daquilo que os senhores podem estar pensando, nós não incluímos os ramos de café por conta da produção cafeeira em Jacareí. Mas é porque é o café o responsável pela introdução da mão de obra escrava, dos sujeitos afrodescendentes, africanos, não é? Que foram feitos cativos em África e trazidos para o Brasil. O café, então, remete a essa figura. É importante, algumas pessoas dizem, bom, nós tínhamos um barão do café em Jacareí. Não, nós não tínhamos um barão do café em Jacareí, como muito bem pontuou o professor BSL, entre quarta maior cidade produtora de café, maior produtora de café no Vale do Paraíba, e aí quinta ou sexta, talvez, dentro do complexo daquilo que a gente pode chamar de Estado de São Paulo hoje, no século XVIII. A riqueza desse barão não vinha do café, mas sim vinha da venda de escravos. Nós não temos um barão do café, nós temos na cidade um traficante de escravos. Portanto, é importante que nós olhemos para a história desta maneira crítica, não é? Ok, naquele momento ele era considerado um barão de escravos, mas hoje, um barão de café, mas hoje nós olhamos para ele e dizemos, ele é de fato um traficante de escravos. É isso que traz a riqueza dele. Não podemos jogar isso para baixo do tapete, não é? Nós temos que ter isso bastante claro. E por que, então, temos o ramo de café e o jacaré? Porque eles representam a constituição social fundamental de Jacareí, que é a população autóctone e os escravos, que são os indígenas e os afrodescendentes. Ora, são eles que constituem não só a formação social do Brasil como um todo, né? A nossa formação humana, mas em Jacareí são os responsáveis também pela nossa constituição econômica, não é? Não posso deixar de dizer que o Gomes Leitão aí era um dos grandes homens do Império naquele momento, né? Um dos financiadores da São Paulo Highway, o responsável por trazer o tronco, esse tronco que antigamente passava aqui no centro da cidade. Quem traz para a cidade é o Gomes Leitão. Com dinheiro de onde? Com dinheiro da venda de escravos. Essa cidade
mantém ainda na sua geografia. Afinal de contas, a gente sabe que o Gomes Leitão também esteve aí dentro das discussões para se mudar o leito do rio. Nós temos ainda hoje na nossa cidade o quê? Né? Esse resquício de um financiamento que vem da venda de pessoas, da venda compulsória da escravidão. Isso a gente não pode esquecer, isso é muito fundamental, né? De nós olharmos para a nossa história dessa maneira crítica, para que a gente também, algumas questões do passado, fiquem... Enfim, nós olhamos o passado com o horror que às vezes nós temos que olhar, né? Não podemos esquecer que os navios negreiros que vinham de África para cá eram chamados de tumbeiros, porque boa parte das pessoas morriam na travessia, né? Boa parte das pessoas escravizadas. Pois bem, sigamos agora para a parte de baixo, que chama-se Listel, onde nós introduzimos o nome Jacareí, em substituição à palavra, à frase em latim, que se diz pela honra, que diz a frase pela honra e direito dos paulistas. Ora, o que isso diz hoje? Qual é o significado dessa frase hoje? Quando nós pensamos numa cidade como Jacareí, quantas pessoas que moram em Jacareí, que têm a sua história, que vivem em Jacareí, que nasceram em Jacareí, mas que são oriundas de famílias fora do estado de São Paulo. Ora, o Vale do Paraíba, que é mais o Vale Mineiro nesse sentido, né? Quantas pessoas no Vale do Paraíba, em Jacareí, vieram de Minas Gerais, né? De famílias que são mineiras? E a pergunta é: elas têm menos honra do que os paulistas? Elas têm menos direito do que os paulistas? Obviamente que não. Ora, não cabe nós mantermos no nosso brasão uma frase que é tão determinista geográfica, né? Nós hoje, nas ciências humanas, nós não entendemos, nós não interpretamos mais as coisas assim, não trabalhamos mais com essa ideia desse determinismo geográfico, que o sujeito, por ser paulista, tem mais direito e honra que qualquer outra pessoa. Pronto. Se nós vamos fazer a atualização do brasão, por que então não fazer uma atualização de acordo com aquilo que nós pensamos, do que a ciência também pensa hoje? Passado aí, mantemos então o nome Jacareí com a grafia atual, afinal havia uma discussão aí dentro, não do grupo, mas da comissão como um todo, uma discussão sempre muito amigável, sempre na troca de ideias, da manutenção do nome Jacareí, escrito como antigamente, que é com H e Y. Nós entendemos que isso é um preciosismo, um colecionismo, não se justifica, não é? Jacareí, então, vem aí com a grafia correta e que atual e que permite aí a identificação nos países de língua portuguesa, né? E depois, posteriormente, 1653, que é a data de elevação da vila. E por que 1653? Porque, como havia dito agora há pouco, é em 1653 que Jacareí vira autônoma de Mogi das Cruzes. Ela tem não só um pároco, ela tem um pelourinho, ela tem uma cadeia pública e ela tem uma Câmara de Vereadores. É a partir de 1653 que Jacareí deixa de estar subordinado a Mogi das Cruzes e passa a estar subordinado então ao governador da capitania. A nossa documentação rica de cartas, enfim, de vários documentos entre a Câmara de Jacareí e o governador da capitania, o governo da capitania. Portanto, aí, essa autonomia de Jacareí, não é? E aí, já em 1653. Não é município? Não é município, porque em 1653 a administração portuguesa no Brasil não era baseada em municípios. Não é? Vila, ser elevada a vila em 1653 é a mesma coisa que o município. Que ser um município na colônia. É importante que nós entendamos a palavra vila
em 1653. O que ela significava em 1653? Né? O que isso representava dentro desse contexto colonial? Representava, então, a autonomia da cidade em relação a Mogi das Cruzes e outras cidades, e, enfim, aí o contato direto com o governo da capitania de São Paulo. Não é? Finalmente, apenas para concluir, eu penso que é sempre válido nós pensarmos os símbolos, né? As nossas representações. Não é porque elas estão aí que elas devem continuar aí. Há um livro de um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, A Invenção da Tradição, não é? Não é porque o brasão está aí há 50, 60 anos que nós não podemos olhar criticamente para o brasão. Não só corrigir os erros heráldicos, mas também, a partir da correção desses erros, pensar um brasão crítico sobre a nossa história, sobre a nossa Constituição. Não é isso? Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Justificou a ausência o jornalista Benedito Veloso, que compõe a Comissão de Estudos e Revisão do Brasão de Armas de Jacareí, por estar, neste momento, presidindo uma reunião da Academia Jacariense de Letras. Convidamos agora o professor heraldista Nicolas Araújo da Silva para falar sobre a proposta número 3. O terceiro brasão é elaborado pela Sociedade Brasileira de Heráldica. Tem um propósito, ele foi norteado pela parte, pelo epíteto que Jacareí teve há um tempo de Atenas Paulista. Por isto, no primeiro campo, aquele que está em fundo em vermelho, temos o paternon ateniense nas cores prata, no metal prata, certo? Exatamente para representar, remeter a essa cultura, a história que Jacareí teve. Então, esse brasão de armas remete à vocação artística e cultural da cidade de Jacareí, que já foi chamada Atenas Paulista, devido a diversos motivos. Um deles, o Colégio Nogueira da Gama, ao Conservatório Musical, ao Festival FEMPO, né, de música, figuras ilustres de renome nacional e internacional que nasceram ou viveram na cidade de Jacareí, como o Dr. Luiz Pereira Barreto, Lamartine Delamare Nogueira da Gama, João Feliciano, Valdemar Berardinelli, José Maria de Abreu. E nas últimas décadas, Jacareí conta também com o Concurso Brasileiro de Canto, Maria Callas, a Academia Jacarense de Letras, a premiação de curtas-metragem Corvo de Gesso, organizado pelo Cineclube Jacareí, a Orquestra e a Banda Sinfônica Jovem de Jacareí e diversas companhias de teatro, além da Sala Ariano Suassuna, um dos maiores teatros do estado. Então, esse terceiro brasão, essa terceira proposta, ela apresenta um escudo, assim como os demais, boleado português ou ibérico, para manter a tradição heráldica luso-brasileira. Ele está partido, sendo o primeiro campo de goles, vermelho, que representa a força, a coragem do povo e a sua cultura. O segundo campo é de prata, branco, né, como a gente chama, em referência à integridade e à firmeza da população. O paternon, estrutura da cidade de Atenas, que faz referência ao epíteto da Atenas Paulista, remetendo à vocação municipal para as artes e a cultura da cidade, da força e a perseverança de seus munícipes, já que tal estrutura é dedicada a deuses da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade Atena. Está em prata, né, pois representa a pureza e a integridade das artes e erudição. O jacaré, presente também em todas as três propostas, é um animal que remete ao nome da cidade, né, como já foi falado pelo Bruno. Ele é de sinopla, né, verde, né, que é a cor natural do jacaré, pois representa a esperança, fé, amizade, juventude e liberdade do espírito do povo jacareense. O rio, assim como os outros, ele contém 3 faixas azuis, pois remete às cores da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Como o prefeito BSL havia falado, na proposta número 1 tem uma lua de prata no fundo azul, né, a cor blau, exatamente porque é o símbolo heráldico de Nossa Senhora da Conceição, que fundou, que foi o primeiro nome da cidade, e a nossa padroeira. Então o rio, tendo essas 3 faixas azuis com aguada de prata, vai exatamente
remeter não só às águas do Rio Paraíba do Sul, as águas em que foram encontrado a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mas também as cores de nossa padroeira, certo? A coroa mural, né, diferente das outras propostas, ela é de prata, com 5 torres aparentes, lavradas de sable, né, que é a cor preta, pois é o timbre heráldico para indicar os municípios. Mas as portas desta torre, elas estão abertas, por isso que dentro delas está branco, vazado, exatamente para indicar que o povo de Jacareí é gentil e hospitaleiro. Né? É uma forma de dizer que a cidade estivesse de portas abertas para quem a visita. O listéu é divisa, né, que é aquela faixa vermelha, traz o nome da cidade e também o atual lema, Pro Paulistarum Judeonote, que quer dizer pelo direito e pela honra dos paulistas, né, que é uma forma de afirmar a nossa vontade de determinação como povo, mas também remete um pouco à nossa história, a relação com o orgulho de ser paulista, como o Bruno deve ter falado, e também, claro, as datas de fundação da vila e de elevação à cidade. Né? Bom, enfim, o Bruno havia criticado que há uma tendência ali pela questão da Revolução de 1930. Enfim, mas é um elemento que está presente no Brasil atual e que merece ser mantido. Não há problema nenhum, devido às diversas críticas, né, de por que mudar, é um elemento que se mantém do brasão original para essa nova proposta. Como já foi falado pelo PSL e pelo Bruno, a imagem do pioneiro, né, que está do lado do brasão, um dos tenentes, de fato não é esta figura que deve ser mantida, porque ali ele está realmente como se fosse um bandeirante, e não como um munícipe, um dos 30 fundadores da cidade, né, e, portanto, essa imagem deveria ser mantida, deveria ser trocada, desculpa. Por isso que a gente não está chamando de bandeirante, mas sim de pioneiro, tá? Um pioneiro que fundou a vila. Do outro lado, você encontra o Dragão da Independência, que é também para representar a passagem de Dom Pedro I pela cidade, certo? Já que é uma cidade que recebeu o imperador, né? Então merece sim ter a sua representação. Enfim, termino assim a apresentação dessa proposta, mas vale a pena dizer que cada proposta ela foi norteada de alguma forma, né? A primeira foi uma proposta que tenta apresentar o maior número possível de elementos, né? Um brasão mais completo, digamos assim. O segundo, um brasão mais sintético, mais simples, né? Houve uma discussão interna que a primeira proposta, na verdade, o jacaré não tinha nem no brasão número 2. Na proposta 2, o brasão não era de verde, ele era amarelo. Mas aí a discussão com o prefeito sugeriu que ele fosse o fundo branco, só que eu notei que é um brasão que fica muito parecido com o do município paranaense de Jacarezinho. É praticamente igual, exceto o jacaré cerveiro. Enfim, e esse terceiro brasão é um brasão que tenta mesclar a primeira e a segunda proposta, ele fica no meio termo. Ele valoriza a cultura e a história da cidade e também remete, claro, às coisas naturais da cidade. Enfim, é isso que temos a apresentar. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, presidente da Câmara. Eu quero só salientar que essa é a terceira audiência que nós estamos fazendo. E a discussão, conforme já foi comentado no começo, ela surgiu da provocação dos historiadores, né, apresentando os equívocos do brasão, que é um símbolo cívico da nossa cidade, que é uma identidade também do nosso município. Por conta disso, antes da gente apresentar esses modelos para vocês e os equívocos do modelo atual da cidade, a gente houve várias discussões, no qual eu, particularmente, aprendi muito mais da história de Jacareí. E só para explicar para quem está presente, quem que nos acompanhou nas audiências, esse é um projeto de revisão do brasão de armas. Então, nós estamos discutindo, apresentando, nessa primeira fase, foi tirada pela comissão, da gente poder apresentar. Nós tivemos criação de mais de 11 modelos. Põe o índio, põe o negro,
né, põe as peças da arqueologia nossa. Então, teve várias discussões entre os grupos, várias contribuições mesmo. Eu, como volto a falar de novo, sou grata a cada um que participou dessa discussão, porque ela não acaba aqui. Essas discussões, essas audiências, é justamente para também provocar o cidadão jacariense para que ele possa contribuir na nossa construção e revisão do brasão de armas. Se permanecer o desejo da maioria das pessoas que a gente simplesmente corrija os equívocos do brasão, que nós estamos sabendo o porquê das mudanças, né? Ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3 é mais próximo do sentimento da população, aí sim a gente vai sentar e aí sim construir o projeto e apresentar na Câmara Municipal para a mudança do brasão. Então, é uma apresentação, uma necessidade de revisão, de correção, mas não vamos falar que vai terminar aqui, não. Nós fizemos, assim como eu fui provocada e levei esse desejo ao prefeito da cidade de Jacareí, Dr. Isaías José de Santana, nós também estamos provocando a sociedade jacariense para que ela conheça o brasão e para que ela também dê a sua opinião. Então, aqui quem está presente, vocês viram a explicação dos 3 modelos, né? Se por um acaso, vocês não se sentirem contemplados com o modelo 1, 2 e 3, a gente vai entender que a gente quer fazer a correção sobre o brasão que está. E após a opinião de vocês, nós vamos fazer a mudança na forma heráldica, que é a forma técnica de se valorizar um símbolo cívico do nosso município. E aí sim vamos colocar, né, na rede social para que tenha mais participação ainda da sociedade. Então, assim, hoje vai encerrar a 3ª audiência, mas não a discussão do brasão, porque ela ainda está se iniciando, porque é muito importante todo cidadão jacariense tomar pertença de discutir o símbolo da sua cidade. E nós precisamos discutir, sim, essas mudanças necessárias na nossa identidade de Jacareí, a começar pelo símbolo cívico. Embora nós sabemos também que o hino de Jacareí também tem erro, porque provadamente, né, não foi Antônio Afonso que fundou Jacareí. E a gente canta que Antônio Afonso é pai, herói e o fundador da cidade. Então, nós temos que trabalhar essa identidade do nosso município. Porque se nós que moramos nessa cidade, se nós que vivemos do trabalho dessa cidade, se a gente não corrigir essa identidade, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, fica aqui essa discussão que vai estar... depois, eu acredito que depois vamos sentar a comissão, fazer a avaliação das 3 audiências e vamos colocar para ouvir mais a população de uma maneira que todo mundo gosta de participar, que é no site da Câmara, no site da Prefeitura, para que vocês também opinem mais. Volto a dizer, esse aqui é para formar o projeto. E essa discussão não é ainda o projeto original da mudança e da revisão do nosso símbolo de Jacareí. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram das discussões desde março na mesa redonda, e foram várias horas de discussão. E todos que contribuíram. E, mais uma vez, eu peço a todos os presentes que estão nos assistindo que, em breve, estará no site da Câmara, no site da Prefeitura, para que vocês também possam opinar, né? A casa aqui vai estar aberta à disposição, porque, como eu falei, a intenção nossa, essa provocação, é para nós cuidarmos da identidade do nosso município. Então, assim, agradeço a todos do cerimonial, a todos que estão aqui nos acompanhando, e essa apresentação vai ser, então,
reproduzida várias vezes para que mais pessoas vejam, participam, venham discutir com a gente, porque é essa a intenção do projeto, é fazer uma provocação para o jacariense. As pessoas que estão aqui já receberam o papel para colocar a sua sugestão, as suas opiniões, e nós estamos aqui também, vamos ficar aqui para ouvir vocês. Então, agradeço a todos e declaro encerrada essa terceira audiência referente à revisão do brasão de armas do município de Jacareí. Imensamente grata ao Dom Galdino, ao Nicolas, BSL, ao Bruno, e atrás de nós tem aquela comissão que participou, o Benito Veloso, que acabou de chegar, a Salete, né? E então declaro encerrada essa terceira audiência, mais uma vez, da revisão do brasão de armas de Jacareí. Uma boa noite a todos.